Plutão, portal da força universal. Escorpião e a oitava casa. Liberação da dor do ego. A renúncia aos desejos pessoais em favor da vontade universal pode resultar numa mudança de personalidade capaz de beneficiar muito nosso estado de espírito cotidiano. A ansiedade e a exaustão que acompanham a luta para viver a vida do nosso jeito dão lugar a uma sensação de alívio, pois seremos automaticamente conduzidos ao caminho certo. Desistir de metas pessoais obsessivas nos libera da dor do ego, pois o ego já não é vulnerável ao sofrimento. A amargura resultante de ver frustrados os sonhos que acalentamos dá lugar a um sentimento de certeza de que seremos encaminhados ao desempenho daquele papel especial que nos pertence por direito, e de que serão criadas todas as condições para que possamos atuar de forma universalmente benéfica. Renunciando ao que queremos, garantimos a concessão do que necessitamos. A conquista da verdadeira felicidade, consequência da mudança pessoal de longo alcance, representa um dos maiores benefícios a serem auferidos através do trabalho com a energia planetária de Plutão. E essa revitalização interna, que por sua vez leva a uma forma revitalizada de expressão externa, pode representar a base da nossa entrada na nova era. Plutão e o poder de cura. O conceito de força universal implica um poder misteriosamente limitado em capacidade e em potencial. A analogia mais próxima no nível físico talvez seja da energia atômica, cuja grandeza é tão imensa que nos é difícil concebê-la. Mas o fato é que a força universal não está de maneira alguma circunscrita ao físico. O poder de Plutão é psíquico em essência, pertencendo ao espírito e não à matéria. Como tal, pode parecer um conceito difuso, de pouco uso prático para a humanidade, contudo, devido à sua própria qualidade, tem uma capacidade incomensurável de trazer benefícios à Terra. Plutão possui algo de milagroso, na medida em que oferece acesso ao poder de uma magia da qual o homem de hoje não conhece similares. É muito possível que a energia cósmica seja a fórmula para resolver todos os problemas aparentemente insolúveis com os quais a humanidade se defronta atualmente. Como não há nada que a força ilimitada não possa realizar, não há razão para persistirem as dificuldades ou os impasses se conseguirmos dominar o poder de Plutão. Já existem amplos indícios de aumento de milagres à medida que a cura espiritual é praticada por um número cada vez maior de pessoas e grupos. Curadores psíquicos, que desenvolveram a capacidade de conectar-se com o poder universal, realizam curas que estão além do entendimento da medicina ortodoxa, mas que trazem bem-estar físico e mental àqueles que sofrem. Pois o poder universal tem a faculdade de eliminar qualquer tipo e forma de doença que prejudique a existência saudável da Terra e da raça humana. A lei da manifestação. Quando sintonizados com a energia de Plutão, podemos descobrir a capacidade de fazer as coisas acontecer em nossas vidas. Como sequência da técnica de visualização de Netuno, podemos descobrir que é possível transformar em realidade as imagens concebidas na imaginação. Porque, de acordo com a lei da manifestação, quando estamos alinhados com a vontade universal e, portanto, somos capazes de nos conectar com o poder universal, temos a potencialidade de fazer nascer no plano físico o que já criamos no plano espiritual. A chave da força universal. Para poder conectar a força universal para fins de cura, é necessário preencher duas condições básicas.
Por um lado, como já vimos, é preciso alinhar-se com a vontade universal na consciência de que somos parte de um todo maior. Quando prevalece a vontade pessoal, a força vital é extraída de centros inferiores ou glândulas endócrinas e canalizada para a satisfação de desejos físicos e materiais. Entretanto, quando a vontade pessoal está alinhada com a vontade universal, a força vital, durante o ato de cura, tende a continuar sua trajetória fluindo até os centros da cabeça, onde pode atrair a força universal, a todo-poderosa energia mágica, que, além de regenerar o próprio indivíduo, também se irradia na atmosfera como uma luz curadora dourada. Porém, além disso, para poder conectar a energia universal ou a energia do todo, é necessário que nós mesmos nos tornemos íntegros, reconhecendo as facetas interiores que tememos expressar. Dessa forma, somos instados a liberar as emoções e impulsos subconscientes cuja existência negamos, mas que se alimentam com voracidade da nossa força vital. Como o poder de cura extrai seu ímpeto da nossa força vital, se esta for exaurida por alguma energia frustrada e não produtiva, o poder de cura diminuirá. À medida que começamos a identificar e liberar essas emoções e impulsos, damos margem a um acesso cada vez maior à força universal, ampliando dessa forma o poder de nos curar e de curar os outros. O papel do negativismo. Nosso subconsciente abriga sentimentos de muitas espécies e qualidades diferentes. Em especial, cada um de nós é hospedeiro involuntário de uma quantidade de arraigadas emoções negativas, como medo e raiva, que empurramos para cantos recônditos da mente, onde seu poder aumenta com o passar do tempo. Sintonizando-nos com Plutão, somos instados a confrontar e descarregar essas emoções, talvez com a ajuda de aconselhamento terapêutico. Em seguida, apresentando a negatividade descarregada às forças da luz para serem transmutadas, cada um de nós faz sua contribuição para a criação do poder de cura. Um dos principais temas de Plutão é o importante papel a ser desempenhado pela negatividade na geração da luz, com base no conceito de que a negatividade, em si, é ativamente criativa. É a joia trazida da escuridão que acaba sendo a força do indivíduo ou da nação. Da escuridão, do horror, da violência, nascerão o amor, a luz e a alegria. Assim, as emoções e impulsos negativos devem ser respeitados e não desprezados nem negados, reconhecendo-se o papel que irão desempenhar no nascimento da nova era. A transformação de escuridão em luz representa um processo em contínuo andamento dentro do contexto da nova consciência regida por Plutão. Esse processo constitui a base da transformação relacionada com Plutão de que frequentemente se fala, e cada um de nós tem o desafio de confrontar, descarregar e transmutar a sua escuridão. Falta de sintonia com Plutão. Enquanto a sintonia com Plutão permite o acesso ao poder universal de cura, quando falta a sintonia com Plutão negamos o acesso a esse poder, levantando barreiras que nos isolam do universo como um todo. Por um lado, cortamos as ligações com os outros, insistindo na nossa própria vontade e manifestando obsessão pelo poder pessoal. Por outro lado, nos isolamos não confiando nos outros e adotando padrões de comportamento defensivos. O exercício da vontade pessoal. No começo da experiência de uma alma, parece que ela seleciona todas as suas atividades e associações com base numa absoluta liberdade de escolha. Entretanto,
No decorrer de muitas vidas, o contínuo exercício da vontade pessoal cria vínculos profundamente enraizados. Dessa forma, passamos a depender daquilo que, anteriormente, poderíamos apenas conservar ou abandonar, e nossos desejos transformam-se em compulsões. Na realidade, o exercício da vontade pessoal, outrora o prazeroso símbolo do senso de individualidade da alma, a longo prazo, acaba nos despojando até do último milímetro de liberdade pessoal. Tornamo-nos escravos do desejo de manter e defender o que nos parece necessário. Quando a vontade pessoal atinge esse patamar, a necessidade de manter o controle a qualquer custo passa a ser uma preocupação avassaladora, seja nos negócios, nos relacionamentos ou na competição intelectual. Dominar e manipular os oponentes passa a ser uma segunda natureza, e muitas vezes o que é seu é ferrenhamente defendido sem o mínimo de piedade. Ao mesmo tempo, há uma acentuada relutância, ou mesmo incapacidade, em ceder, diminuir o ritmo, ou admitir o erro. É provável que a atitude seja inflexível, falta de disposição de arredar pé de um determinado ponto para evitar o retrocesso e a eventual derrota. O desafio de obter controle sobre pessoas ou situações pode tornar-se um teste crucial para a pujança da nossa força de vontade e nos levar ao envolvimento com todos os tipos de jogos de poder, cujo reflexo no nível internacional é a política de poder mundial. A necessidade de exercer poder pode ser acentuada sobretudo na área sexual, possivelmente com base na ideia de que a conquista sexual irá, de alguma forma, proporcionar o controle total sobre alguém. Os conceitos de possuir e pertencer acabam representando um tema fundamental em nossas atividades ou relacionamentos, e corremos o risco de virar vampiros vorazes sugando o sangue das pessoas próximas no desejo compulsivo de consumi-las. O desejo de vencer, então, passa a ser obsessivo, dotando-nos de uma persistência tremenda para conseguir nossos objetivos, por mais tempo que leve. A impaciência de Marte evoluir para uma inexorabilidade muito mais perigosa. Além disso, o desejo obsessivo de manter o controle gera inevitavelmente o medo de perder o controle, o que por sua vez resulta na necessidade de montar um sofisticado sistema de defesa. Os temas do enfrentamento e da pesquisa são recorrentes nos vários níveis da expressão de Plutão. A busca pela verdade e a vontade de desvendar mistérios são fundamentais em Plutão. A psicologia desempenha um papel importante nessa esfera, pois está relacionada à análise minuciosa das profundezas da mente, confrontando e liberando a dor do subconsciente. Todas as formas de pesquisa científica também estão sob a influência de Plutão. Plutão é como um grande detetive planetário, mas suas investigações mais valiosas estão relacionadas à psique de cada indivíduo. A descarga emocional também desempenha um papel fundamental. Já mencionamos a importância de liberar as emoções subconscientes no processo de transformar a escuridão em luz, que é essencial para a transformação plutoniana. A descarga também é crucial para a cura pessoal, pois permite que a pessoa se livre da energia negativa reprimida, que pode minar a vitalidade e, em última instância, levar à destruição da mente e do corpo. O karma de Plutão geralmente envolve a perda de pessoas ou coisas com as quais temos uma profunda ligação, e é a nossa reação a essas perdas, seja em relação a outras pessoas ou simplesmente devido às circunstâncias, que gera dor.
As feridas resultantes do karma de Plutão precisam ser curadas para evitar que elas fermentem e envenenem nossa perspectiva emocional. É essencial nos permitirmos descarregar a tristeza e a raiva, que são reações normais à perda, seja no momento do próprio karma ou, se não for possível, posteriormente. A psicoterapia em um ambiente confiável é um meio ideal para realizar essa descarga, possivelmente combinada com terapias físicas ou de cura espiritual, para ajudar a restabelecer plenamente o equilíbrio. No entanto, a descarga sempre deve ser acompanhada de transmutação. Não basta simplesmente deixar para trás as emoções negativas, é necessário dar a elas uma nova forma. Como a energia psíquica é indestrutível, as emoções negativas dispersas no éter podem ser atraídas para outras pessoas, continuando seu trabalho sinistro em outro lugar. O lema a ser lembrado é admissão, descarga, transmutação. A atividade sexual também está intimamente ligada ao processo de cura pessoal. A descarga sexual pode liberar frustrações reprimidas que, ao longo do tempo, podem se transformar em forças internas prejudiciais. Portanto, ela representa um importante meio de descarga. A capacidade de se livrar de energia indesejável é importante não apenas para a própria cura, mas também para ajudar os outros, pois, uma vez identificada a doença do paciente, o curador precisa ser capaz de se livrar da energia negativa que pode ter atraído. O processo de descarga também é vital para ajudar a diminuir as barreiras defensivas que nos isolam dos outros. Através da descarga, começamos a nos libertar dos medos subconscientes que impedem uma entrega completa ao outro, permitindo-nos alcançar uma maior unidade com a criação como um todo. No contexto de Plutão, o medo intenso de autoaniquilação surge quando há uma resistência em abrir mão da vontade pessoal. Esse medo está relacionado à preocupação de se tornar um joguete sem inteligência própria, desprovido de personalidade ou individualidade. No entanto, esse medo geralmente surge de uma falta de compreensão do princípio de Urano, que enfatiza o papel único que cada indivíduo desempenha dentro do todo. O desafio de Plutão não é destruir esse papel individual, pois ele é indestrutível, mas sim encontrar uma maneira de desempenhá-lo sob a orientação da direção divina. É Saturno, e não Plutão, que ameaça transformar-nos em joguetes ou zumbis, pois é quando obedecemos cegamente a uma seita, um estado ou uma nação que perdemos nossa identidade. O medo de perder a identidade está presente em situações de vida em que somos obrigados a deixar para trás o que é familiar e seguro para enfrentar o desconhecido. Tememos deixar de existir se formos privados de tudo o que constitui nossa realidade. Sempre que enfrentamos mudanças dolorosas em nossas vidas, podemos ter certeza de que o desafio é de natureza plutoniana, não uraniana, onde a mudança é uma expressão de liberdade, e não de renúncia. A morte pode ser considerada o exemplo supremo da crise de identidade plutoniana, pois é necessário deixar para trás tudo com o qual nos identificamos até o momento. Da mesma forma, a perda de um parceiro ou de um emprego antigo pode causar a sensação de que não estamos mais inteiros, que uma parte de nós desapareceu repentinamente. A fase de reavaliação de quem somos ou de sentir-se em um vazio é um aspecto importante do processo de Plutão, que ocorre após o confronto, mas antes da transformação dos antigos padrões de pensamento, sentimentos e ações.
Plutão não tem a função de aniquilar, mas sim de promover a individualidade. A energia liberada pela quebra das conexões que antes consumiam nossa força vital pode agora ser direcionada para novos caminhos e experiências mais satisfatórias. Muitas vezes, emergimos de um trauma com uma consciência de sermos pessoas mais completas e com recursos internos que desconhecíamos possuir. No mapa natal, o posicionamento de Plutão por casa e seus aspectos com os planetas interiores são de grande importância para compreendermos os desafios específicos que enfrentamos em diferentes áreas de nossa vida. Essas configurações indicam as áreas em que somos instados a derrubar as barreiras que nos isolam dos outros e a superar a vontade pessoal em busca de uma conexão com a vontade universal. Ao trabalharmos com Plutão nesse sentido, podemos acessar a força universal e o poder que nos permitem nos curar e contribuir para a cura do planeta como um todo. Nas áreas da vida regidas pelo posicionamento de Plutão, é inevitável lidar com ligações e compulsões intensas, o que pode gerar sentimentos de insegurança e medo de perda. Nesses domínios, podemos ter tendências dominadoras ou manipuladoras, além de padrões defensivos que nos desconectam dos outros e nos levam a sentir isolamento. Sentimentos de mágoa, ressentimento e raiva podem ser especialmente intensos nessas áreas, como reação a derrotas, perdas ou ameaças à nossa segurança. No entanto, a dificuldade em expressar abertamente essas emoções, especialmente durante a infância, pode levar à sua repressão e intensificação, resultando em extrema tensão naquela área específica. Portanto, nas áreas da vida governadas pelo posicionamento de Plutão, somos desafiados a superar o medo, admitir e liberar todas as emoções e padrões de comportamento bloqueados que relutamos em enfrentar. Além disso, essas áreas podem nos proporcionar habilidades não apenas para autoanálise e transformação pessoal, mas também para a pesquisa, diagnóstico e a capacidade de promover mudanças positivas em nosso ambiente. Podemos ter um talento natural para investigação e um impulso para entender as profundezas da psique humana, bem como uma capacidade de catalisar transformações benéficas em nossa esfera de influência.